Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Lewandowski, que conseguiu o visto dele para ir nos Estados Unidos, tá? O que não está escrito nessa notícia aqui, a gente falou num vídeo ontem, né? Que o Lewandowski e o Padilha estavam sem visto. Eram os dois que estavam problemáticos, só os dois. O Lula estava chorando pra caramba, ameaçando recorrer na ONU, não sei o que lá, porque os dois estavam sem visto. Aí sai essa notícia aqui. Após suspensão, os Estados Unidos liberam o visto do ministro Lewandowski. Mas não falaram nada do Padilha. Aí agora o Padilha tá dizendo aqui, ó. O Padilha disse que não tá nem aí pra visto. Não, não quero visto também, nunca quis, nunca gostei do Mickey, não gosto do Pateta. Ficou de fora o Padilha. Mas aí o pessoal tá levantando que, poxa, mas o Lewandowski tinha o visto suspenso e agora liberaram o visto dele. E de novo, o pessoal tá fazendo confusão. A questão do Lewandowski é porque ele faz parte da comitiva brasileira e pelo acordo das Nações Unidas com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm que emitir esse visto de qualquer forma, né? Outra maneira de você ver essa coisa é porque talvez os Estados Unidos queira o Lewandowski lá nos Estados Unidos nessa visita do Lula, né? Lembra que o Marco Rubio falou que vai anunciar lá as sanções contra o Brasil por conta do absurdo jurídico que foi o caso da condenação do Bolsonaro, sem absolutamente nenhuma prova, sem nada. Vai ser anunciado quando a comitiva brasileira estiver lá. Talvez o Trump queira o Lewandowski lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Zandor, eu mesmo sou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente sabe que a comitiva do Lula que vai na ONU, né, a Assembleia Geral da ONU acontece nessa semana que vem, agora na segunda-feira, dia 22, e o Lula, normalmente, quando vai nesse negócio, vai uma comitiva enorme, 200 mil pessoas, vai o chefe do Senado, o chefe da Câmara, vai todo mundo passear com o Lula, é uma festa só de passeio desse pessoal, né? E a gente já sabe que o Lula dessa vez vai uma comitiva menor, porque está todo mundo com medo de ficar parado na imigração americana, porque lembra, né, aquilo que eu falei para vocês, os Estados Unidos falaram, já fizeram vários acordos que pessoas que apoiam a Palestina, que fazem crimes contra os Estados Unidos, que criticam os Estados Unidos, enfim, uma série de critérios que eles colocaram ali, que se opõem à liberdade de expressão, que tomaram medidas contra a liberdade de expressão, só isso daí já pega todo mundo no governo Lula praticamente, né? Essas pessoas seriam barradas. Então, a comitiva é pequena. Então, entenda o assunto. Os Estados Unidos é obrigado a deixar essa comitiva entrar por conta das Nações Unidas, né? De ser a comitiva das Nações Unidas. É o acordo deles com as Nações Unidas. Mas isso não quer dizer que o visto do Lewandowski tenha sido restaurado plenamente. Restauraram o visto para essa coisa aí, para obedecer ao mandato da ONU, ao acordo que os Estados Unidos têm com a ONU, mas vão cancelar logo em seguida. Essa é a ideia. E pode ser, inclusive, que seja feito um visto restrito, como já aconteceu em algumas situações no passado, e parece que vai ser adotado com outras delegações também nesse encontro das Nações Unidas. Essas delegações, elas têm o visto para entrar nos Estados Unidos, mas se elas saírem de Nova York, ali do local ali, do hotel delas, até a ONU, né, e o aeroporto e coisa e tal, qualquer coisa fora do padrão, elas estão violando esse visto e com isso poderiam ser deportadas dos Estados Unidos, né? Então, curioso isso, né? Liberaram do Lewandowski, né? Tá aqui o pessoal falando, tá vendo? Aí Lewandowski bateu no peito, soberania, eu briguei, vou entrar mesmo assim, tá vendo? Suspenderam o meu visto, mas eu vou entrar. Meu amigo, tu tá fazendo o truquezinho da ONU, mas no final das contas eles vão suspender seu visto de novo depois e tu não conseguiu nada, a não ser essa visitazinha da ONU, né? E ainda tem a hipótese de que, na verdade, conseguiu isso porque eles querem o Lewandowski lá nesse encontro da ONU, né? Porque, de novo, o Padilha não conseguiu. Padilha diz que não está nem aí para visto. Eu nunca quis mesmo, nunca quis mesmo. Ele foi o primeiro a dizer lá atrás que não, porque eu vou pedir meu visto para ir na ONU, que os Estados Unidos não podem me negar meu visto, porque eu vou pedir o visto para ir na ONU, os Estados Unidos é obrigado a entregar o visto porque eu vou na ONU, não sei o que lá. Ele mesmo falou isso há uns dias atrás. Agora ele está dizendo, não, que eu não estou nem aí para o meu visto, não sei o que lá, e não vai, né? O ministro da Saúde indicou que não deve participar do encontro da ONU e da OPAS nos Estados Unidos. Olha a cara de quem não vai ver o Pateta. Nunca mais vai ver o Pateta, nunca mais vai ver o Mickey, o Padilha. Lembra, o caso do Padilha é diferente do caso do Lewandowski. Tá? O caso do Padilha, ele é acusado de escravidão, né, de abuso de direitos humanos, lá com mais médicos cubanos, né? O programa Mais Médicos em si, que é de levar médicos para o interior, é um programa ótimo, ninguém tem nada contra isso não. Agora, o programa Mais Médicos cubano, que foi a primeira versão do programa Mais Médicos, feitos pelo Padilha lá na época da Dilma,
Era um absurdo. Por quê? Porque escravizava os médicos cubanos. Não é um absurdo porque atendia pessoas no interior do Brasil, era um absurdo porque ela escravizava os médicos cubanos, né? Eles não recebiam salário, o salário era pago para o governo cubano, que não repassava para eles, né? Uma coisa absurda, né? Então a punição muito justa para ele. Agora, o Lewandowski é outra história. O Lewandowski perdeu o visto dele no esquema da perseguição a Bolsonaro no STF. E aí que eu falo para vocês, né? Já que eles recusaram do Padilha, podiam ter recusado do Lewandowski também. Por que recusaram do Padilha, mantiveram a recusa do Padilha, mas permitiram que o Lewandowski vá? Talvez porque eles querem que o Lewandowski vá. Eles querem que o Lula esteja lá, querem que o Lewandowski vá. Talvez tenha até falado assim, se quiser mandar o Xandão também, pode mandar o Xandão também. Quer vir também? Pode vir o Xandão. Pode vir para os Estados Unidos sem medo. Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Zanin, Dino, venham todos para os Estados Unidos para a conferência da ONU. Vai ser lindo, vai ser divertido, vai ser saudável, vai ser uma coisa inesquecível, né? Porque lembra, o pessoal tá falando aqui, tá muito chateado aqui. Essa revista aqui, ó, a Folha de São Paulo falando aqui, ó, tensão Estados Unidos e Brasil. O secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que haverá anúncio de resposta ao país depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A resposta será nessa semana, no dia 22, quando o Lula estiver lá nos Estados Unidos, né? E aí, o próprio Folha de São Paulo colocou aqui, ó, Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções sobre o Brasil, dizem ministros do STF que reagiram com indignação à ameaça dos Estados Unidos de aumentar sanções ao Brasil, né? De novo, esse pessoal do STF achava que condenando o Bolsonaro, não, agora acabou, agora já tá condenado, agora já acabou, parou o jogo, já era, apitamos o final do jogo, acabou. E é lógico que isso não vai acontecer, o jogo mal começou, mas nem começou o começo ainda. Vai acabar com vocês na cadeia. Gilmar Mendes, o Barroso, o Alexandre de Moraes, aí o jogo acabou, né? Agora não, agora estamos começando o jogo ainda. Aí o Christopher Landau respondeu aqui, ó, se essa reportagem é verdadeira, isso só confirma que todo o processo judicial que aconteceu no Brasil é uma brincadeira política, é uma charada política. Aqueles que dizem estar seguindo a regra da lei, né, o devido processo legal, não podem aumentar a punição de um acusado de um crime devido a ações de outras pessoas, né? Como o presidente dos Estados Unidos, o Trump, e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos vai responder de forma adequada a essa caça às bruxas políticas e não será impedida por ameaças judiciais, né? Então, ou seja, eles vão punir o pessoal. E aí que eu fico perguntando para vocês, né? Assim, de novo, pode ser que vai ser meramente o anúncio, quando o Lula estiver lá com a delegação dele, né, anúncio de medidas para constranger o Lula ali na ONU. Pode ser que seja só isso. Vão constranger o Lula anunciando as medidas com o Lula lá. Pode ser isso? Pode ser isso. Aliás, eu diria que é o mais provável que seja isso. Mas não dá para descartar outras possibilidades, né? Não dá para descartar o fato de que, e aí? E se fizerem uma ação contra o Lula? Se detiverem o Lula por lá? Se detiverem alguém da comitiva? Se detiverem o Lewandowski pela participação dele nessa acusação absurda contra o Bolsonaro, né? Lembra que o Lewandowski está no início desse negócio. Ele ainda era ministro do STF quando começou essa palhaçada absurda que eles chamam de processo contra Bolsonaro, né? Então, assim, possível né? Há essa possibilidade dos Estados Unidos tomar uma medida drástica dessa. Prender o Lula, prender o Lewandowski, fazer alguma ação contra eles, deter eles por um tempo lá nos Estados Unidos, não sei qual seria a medida que eles poderiam fazer, né? Eu achei muito engraçado que eu fiz um post no Twitter sobre isso, e aí o pessoal, isso é proibido, não se pode prender chefe de Estado em outro país e coisa e tal, porque tem a regra da Convenção de Genebra e não sei o que lá. E esse pessoal, cara, positivismo, bicho, é um negócio que corrói a sua cabeça, cara. Lei é só um papelzinho rabiscado, não quer dizer nada. Lei, meu amigo, e para pensar, também é proibido um processo contra como esse do Bolsonaro. É um absurdo esse processo, não tem nenhuma base em devido processo legal. E, no entanto, o Alexandre de Moraes está fazendo, está cagando para a Constituição completamente, cagando para o direito completamente, para poder prender Bolsonaro. Então, ou seja, se o Alexandre de Moraes pode rasgar o papelzinho aqui, por que os Estados Unidos não pode rasgar o papelzinho do lado de lá também, né? Então, assim, mas vai ter muito protesto, vai ter muito protesto, mas aí, quem é que vai entrar em briga com os Estados Unidos por conta disso? Quem é que vai ser o país que vai ameaçar os Estados Unidos se não soltar o Lula? Se não soltar o Lula, eu vou mandar aqui os tucano e os navios brasileiros para atacar Nova York, né? Pô, não chega nem em Fernando de Noronha. Os Estados Unidos já toma Fernando de Noronha de uma vez, já afunda a frota brasileira toda, não tem nem chance de nada, ou seja, o que eu tô falando é isso. Existe essa possibilidade, eu acho pequena, sinceramente, acho pouquíssima possibilidade, mínima a possibilidade de fazer um negócio desse. Mas aí
pode ser que tenha outras coisas, né? Pode ser que, por exemplo, o Lula seria muito chato prender o Lula, porque o Lula, né, é o presidente do Brasil. De fato, existe norma, né, internacional contra prisão e coisa e tal, então, contra a prisão de chefe de Estado, então talvez o Lula seja demais. Mas o Lewandowski não, o Lewandowski, né, Lewandowski é um ministro do Lula, né, e é um cara acusado de estar nessa palhaçada toda do processo contra Bolsonaro. Seria um recado ótimo. Ah, o STF vai sequestrar Bolsonaro aqui por conta do Trump, então o Trump vai sequestrar o Lewandowski do lado de lá para eles perceberem o tamanho do problema, né? E, enfim, o que vai acontecer no final das contas, eu não sei. De novo, acho extremamente improvável isso. O mais provável de acontecer é simplesmente que as medidas sejam anunciadas com o Lula lá nos Estados Unidos para constranger o Lula nessa situação, né? Algumas pessoas estão falando que agronegócio, bancos e energia podem ser alvos de novas sanções nos Estados Unidos. Seria um dos pontos que poderia ser anunciado, né? Lembra, eu já falei para vocês que o sistema bancário brasileiro está com a corda no pescoço com o negócio da Lei Magnitsky aqui com o Alexandre de Moraes. Pode ser que tenha alguma sanção nesse sentido, pode ter que tenha alguma coisa nesse sentido. Pode ser uma coisa bastante dolorosa no final das contas. Além disso, existem algumas empresas brasileiras que têm comprado óleo diesel russo, né? Aqui, ó, grandes distribuidores de combustível, como a Vibra, a Ultra, que é a Ipiranga, e a Raizen, que é a Cosan, e a Shell, ganharam bilhões de reais com a importação de diesel russo desde o início da guerra da Rússia e da Ucrânia. Essas empresas todas têm dívidas e investidores nos Estados Unidos, o que obriga elas a fazer as sanções determinadas pelos Estados Unidos. Elas não poderiam comprar diesel dos russos, né? As empresas descumpriram as cláusulas de seus contratos no exterior. Então, uma outra coisa que o Trump pode fazer é isso, é punir empresas específicas no Brasil por conta dessa lambança que o governo Lula está fazendo com o Bolsonaro, né? E também com a guerra da Ucrânia, evidentemente, também há esse interesse, né? Então existe uma ampla gama de coisas que podem ser anunciadas nessa retaliação com o Lula lá nos Estados Unidos. Então o mais provável é isso, é que sejam anunciadas as sanções com o Lula lá para ele ficar bem humilhado lá. Mas não dá para descartar a possibilidade de alguma coisa mais séria. Certamente, eu já fiz o caso para vocês aqui de que o Trump planeja e precisa responder a essa brincadeira do STF de forma muito contundente, porque ele não está brigando com o STF do Brasil. Ele está brigando com a ideia da judicialização da política, ou seja, dos tribunais no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos, que também têm arregaçado as mãos e tomado decisões políticas para impedir mudanças, para preservar o status quo nesses países, né? Então, o Trump ele tem que fazer alguma coisa drástica. Pode ser drástico a ponto de prender o Lula e coisa e tal? Não sei se chegaria nesse ponto, mas não dá para descartar isso. O próprio governo está com medo aqui, ó. Esse painel aqui no Pingo nos Is da Jovem Pan, o pessoal fala aqui que o governo Lula teme que o Brasil seja humilhado por Trump durante o Congresso da ONU. Já estão jogando a bola de que talvez seja melhor o Lula não ir nesse evento da ONU, né? Igual o Padilha aqui. Não, nunca quis ir na ONU mesmo. O Lula fala, não, nunca quis ir na ONU mesmo, que besteira, você vai ir para a ONU, fazer o que na ONU, né? Já estão preparando o terreno para dizer que é melhor o Lula não ir nesse negócio, porque estão com medo dele ser preso por lá. E, de novo, acho a possibilidade muito pequena, ínfima, praticamente desprezível. Mas 100% desprezível não é, né? E aí, o que poderia ser usado para justificar essa prisão do Lula, né? Um monte de coisa. Primeiro, os processos da Odebrecht que ainda estão correndo lá nos Estados Unidos. Tem um monte de processos da Odebrecht correndo lá nos Estados Unidos ainda. Depois, podia ser usado justamente o desrespeito à questão da liberdade de expressão, né? O Lula, recentemente, hoje, aliás, sancionou a Lei Felca, né? Que é mais uma lei de censura aqui no Brasil, né? Então, é verdade que ela só vai valer daqui a um ano, né? Ela foi sancionada hoje, mas só daqui a um ano que você vai ser obrigado a mostrar o rosto para ver site de pornografia aqui no Brasil. Mas né, já está valendo, né? Então já é um ataque à liberdade de expressão aqui no Brasil. Outra coisa é justamente a acusação de lidar com o Bolsonaro, né, dessa perseguição contra Bolsonaro. Então todas essas coisas podem ser usadas para prender o Lula. Né? Basta o Trump tem juízes também do lado dele lá, basta ele emitir um mandato desse tipo e prender o cara lá e dar um jeito e prender e pronto. Né? Agora, existe um outro aspecto que o pessoal levantou aqui, que eu mesmo tinha me esquecido, que é a questão do Carvajal. Né? O Hugo Carvajal ele já foi extraditado para os Estados Unidos, ele já está
lá nos Estados Unidos, e ele já fez a confissão dele, dizendo que é culpado, né, do cartel do Soles, ele é parte do cartel do Soles, né, cartel de Los Soles lá do Maduro, lá na Venezuela. Segundo diz o UOL aqui, ó, Hugo Carvajal não citou Lula em depoimento à Justiça dos Estados Unidos. Né? Eles vão à notícia para dizer, tá vendo? É mentira, falaram que o Carvajal citou o Lula. Não citou não. Repara, qual que é o truquezinho desse pessoal que adora, o UOL confere, é um fact-checking. É o fact-checking que mente. Por que mente? Porque eles colocam aqui, ó, a Justiça dos Estados Unidos, e de fato, no depoimento à Justiça dos Estados Unidos, ele não mencionou o Lula. Eles próprios falam aqui, ó, que aqui, ó, o Carvajal citou Lula em carta de 2021 na Espanha, mas não apresentou provas. Então ele citou o Lula, ele falou que o Lula era ligado ao Maduro, que recebia dinheiro do Maduro para as eleições do Brasil. Então ele não apresentou prova ainda, mas ele já indicou Lula sim, tá? Então a notícia correta aqui é sim, Carvajal citou Lula em depoimento à Justiça, só não foi à Justiça dos Estados Unidos. Esse truquezinho que essas agências de checagem de fato sempre fazem. Elas pegam um detalhezinho que é menos importante, porque quem importa se é na Justiça A ou na Justiça B? Ele confessou a ligação do Lula com o cartel do Soles lá do Maduro, né? O Maduro, por exemplo, não vai lá na ONU. O Maduro poderia pedir um visto também especial e ir para essa Assembleia da ONU. Por que o Maduro não vai lá na Assembleia da ONU, né? Porque se o Maduro for, ele não sai de lá, né? E talvez o Lula seja nessa mesma coisa, né? Tem essa moça aqui, a Elisa Robson, que é especialista nesse caso, né? Escreveu inclusive um livro, né? Hugo Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. E ela conta as várias ligações do Lula com o cartel do Soles lá e do Maduro e coisa e tal. E olha que coisa, ela deu uma entrevista num canal aqui, um canal pequeno aqui do Rafael Fontana aqui, ó, achei bacana, eu não conheço o canal do cara não, mas achei bacana essa entrevista aqui, falando justamente que ela entrevistando ele, dando a entender que, olha só, vão vir surpresas muito grandes nos próximos dias, nesse caso do Carvajal aí. E aí você pode ligar uma coisa com a outra, né? Não sei, pode não ter nada, pode... não, diz a UOL aqui, não, porque ele não citou Lula, não, porque o UOL tem acesso a todos os depoimentos do Carvajal em tudo, né? Não tem nada, nenhuma menção a Lula, né? Será, não? Será que não tem, UOL? Será que agora, neste momento, o pessoal do FBI, lá o Cash Patel não virou pro Carvajal, e vamos fazer um acordinho de delação premiada aqui, e o Carvajal já aceitou fazer delação premiada, ele pode delatar qualquer coisa nesse acordo, né? Então, vamos ver, quem sabe. Olha, eu diria que tem uma chance diferente de zero. É uma chance pequena. Continuo achando que o que vai acontecer é o Lula chegar lá e ser humilhado com a aplicação de diversas multas e não sei o que lá, e coisas sobre empresas brasileiras, e aumento de tarifas, e talvez Magnitsky sobre outros ministros e não sei o que lá. Não sei qual vai ser a punição. Mas achei muito curioso o fato do Lewandowski ter sido chamado e o Padilha ter sido recusado. Vai lá, Lewandowski, acredite no seu potencial, vai lá na ONU, vai ser muito divertido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.